Bom dia, queridos amigos, que Deus abençoe a todos, um bom domingo para vocês que estão em casa. Certamente você está se perguntando, bispo, e o nosso culto, e a nossa música? Pois é, essa semana o governo estabeleceu novas medidas restritivas e desta feita incluiu a igreja. Eu não vou entrar no mérito da questão, não vamos tentar fazer paralelos com outras atividades aí da cidade, vamos simplesmente seguir os protocolos e orar a Deus para que esta pandemia tenha um ponto final, não é? Então, nós estamos gravando, hoje deveríamos estar na igreja, e eu acredito sem problema algum, com todas as medidas de segurança, mas estamos aqui online para não perder a oportunidade de abençoar a sua vida durante este mês, porque estas medidas vão seguir até o final do mês, a partir de amanhã, dia 15, até o final do mês, dia 30 ou 31. Nós optamos para já começar a aplicar essas medidas hoje, poderíamos esperar o próximo domingo, mas eu entendo as dificuldades, a insegurança, as preocupações de muitos, então vamos tentar nos resguardar, ok? Que nós não percamos a nossa capacidade de lutar, de enfrentar, e que nós tenhamos consciência de que mesmo à distância, a igreja não fechou. Se você precisar de ajuda, você pode vir durante a semana, falar conosco, com o pastor Marcos, comigo, é só agendar. A igreja está aberta para você chegar, orar, trazer os seus recursos, trazer a sua fidelidade, abençoar a obra de Deus. Então, a igreja não tem as suas portas fechadas. Nós estamos apenas privados momentaneamente do culto presencial, que, aliás, realizávamos apenas um culto por semana. Muitas igrejas abriram todas as suas atividades. Nós optamos por ficar domingo pela manhã e à noite de domingo e quarta-feira fazendo o culto online. Agora, durante estes próximos domingos, os próximos 3 domingos, nós estaremos também online, chegando até a sua casa, o seu lar. Divulgue, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, fale, assista de preferência no horário estabelecido. Se não for possível, assista depois num horário mais conveniente, mas não deixe de estar ligado e sintonizado com a sua igreja, ok? O programa você já sabe, hoje nós deveríamos, inclusive, fazer menção aqui dos aniversariantes da semana, que Deus tenha o nome de todos no coração para abençoar você. Pelo menos nessa semana que inicia, nós temos a alegria de ter as nossas netas já completando 16 anos, os nomes deveriam estar, inclusive, aí na tela, né? Mas a gente vai orar, nós vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar por todos aqueles que estão dependendo de uma graça, de uma intervenção de Deus. Vamos ficar privados da nossa boa música. Domingo pela manhã é um domingo de adoração, de louvor a Deus, é um domingo em que a gente busca, né, oferecer a Deus o que Ele mais agrada, a nossa adoração. Eu estou vendo que nós temos aí na tela os aniversariantes de 18 a 21 ou 31? 15, aliás, 15 a 21 de março. Alguns nomes aí, o Marcos, que não está mais conosco, Jonatas Luiz, aí está uma das netas, Laura Monograço de Almeida, Maria Luísa de Almeida, dia 17, fazendo aniversário, Bárbara Baldini, dia 19, o Danilo Delone de Araújo, dia 21, e casamento também, Marcos e Rosilene não estão mais conosco, mas de Agostinho e Mariazinha, e Dario e Raquel, né? São membros da igreja. Então vamos orar por essas
vidas preciosas. E se você representa alguém, tem uma pessoa amiga, um parente que faz aniversário durante essa semana, de hoje até o sábado próximo, coloque o nome dessa pessoa no seu coração e juntos nós vamos orar. Pai, abençoa todos, filhos e filhas que completam mais um ano de vida. Principalmente, Pai, neste tempo tão conturbado que estamos vivendo, precisamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua proteção. Acampa os Teus anjos ao redor de todos e favoreça, Pai, um ano de saúde, para que a gente possa continuar lutando e batalhando. Abençoa os casais que completam mais um ano de vida conjugal. Nós tivemos o privilégio aqui, Pai, de há 10 anos atrás celebrar o casamento de Dario e Raquel, que eles sejam ricamente abençoados, que muitos e muitos anos sejam acrescentados à vida de todos estes casais e a todas as vidas preciosas que completam mais uma etapa. Somos gratos pelas nossas meninas, pelas netas que completam agora já, entrando numa nova fase da vida, 16 anos. Abençoa os planos, os projetos, os estudos. Abençoa a todos, Pai. Aqueles que estão sendo representados, que também sejam cobertos pela Tua bondade e pelas Tuas misericórdias. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e que todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Nós, normalmente, nos nossos encontros presenciais, temos um momento de celebração, quando ofertamos a Deus, quando abençoamos a obra de Deus, quando criamos condições para que o trabalho possa, vamos dizer, continuar, o barco possa continuar navegando. Então, mesmo ausentes, não vamos nos esquecer. Hoje, a gente conta com a facilidade de termos aí a tecnologia nos favorecendo, e você pode usar uma das nossas contas bancárias, tanto no Bradesco quanto Itaú, usar o Pix, fazendo a sua transferência. Estamos ainda no início do mês, muitas despesas. A igreja, como eu disse, não fecha, não para, continuamos pagando luz, gás, telefone, funcionários, manutenção, enfim, segurança, são N atividades. Então a gente precisa do seu apoio, da sua fidelidade, da sua integridade. Não deixe de lado, não, a igreja não vai precisar, eu não estou indo na igreja, então não preciso. Não, queridos. Seu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. É com Deus. Então, você tem, obviamente, por que a igreja? Porque é o nosso lar espiritual. Porque é aqui que nós nos reunimos, e Deus nos abençoa. Ninguém pode viver nas ruas, ninguém pode viver ao relento. Então, é preciso uma casa. Nós temos a igreja. Então, por essa razão, o Senhor diz: tragam os dízimos à minha casa, a casa do tesouro. E depois vocês podem me provar como eu vou abençoar vocês. Então seja fiel, ok? Nós não temos, como eu disse, condições de fazer isso agora, a igreja está vazia, tanto é que eu estou falando sem máscara, porque não tem ninguém à minha frente. Normalmente nós pregamos aos domingos com a máscara, temos este cuidado também, mas hoje estamos de uma certa forma à vontade, ok? Então fica aí essa lembrança, e que hoje à noite você possa estar conosco mais uma vez, às 19 horas, com o culto online, a pregação da Palavra de Deus. E quarta-feira, mais uma vez, estaremos falando sobre restauração, aproveitando a inspiração de Neemias ao reconstruir as portas de Jerusalém. Muito bem, estes são os nossos anúncios. Estamos privados também da nossa escola bíblica, Geração Vida. Os pais sempre trazem as suas crianças para serem orientadas, cumprindo o que diz a palavra de Deus, que devemos ensiná-las enquanto crianças, não é? Mas durante esse período agora, estes próximos 15 dias aí, nós vamos ficar um pouquinho afastados, mas sempre unidos em espírito. Amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com você hoje e com vocês uma palavra que eu ministrei aos pastores
no início desta semana. Nós temos um encontro pastoral lá no Rio de Janeiro, chamado Conselho, e eu ministrei uma palavra aos pastores. E eu tentei reescrever, adaptar, obviamente, à igreja este pensamento, que para mim foi muito importante, e eu espero abençoar a sua vida neste tempo que nós estamos vivendo. A leitura que eu vou ler, talvez você se pergunte, mas de como é que o bispo vai falar algo a respeito deste texto? É o último versículo da história de Jó. É o último versículo que conclui toda aquela trajetória, as lutas, as dificuldades que Jó enfrentou. E termina assim o livro de Jó. Depois disso, tudo isso que eu acabei de falar e muito mais, depois disso, Jó viveu 140 anos. Maravilha, né, querido? 140 anos. E viu, diz o texto, e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu, porque está determinado ao homem morrer, né? Então morreu em idade muito avançada. Amém. Pai, abençoa, mais uma vez, com uma inspiração nova, aquilo que nós transmitimos aos teus líderes, aos teus pastores, à tua igreja. Mas agora fala conosco durante este tempo e nos dê a capacidade de entender e de avançarmos, Pai, na certeza de que o faremos através da tua graça, do teu poder, da tua ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar essa nossa reflexão lembrando um pouquinho da filosofia. O filósofo chamado Zenão, 300 anos antes de Cristo, ele escreveu uma sentença, um provérbio, que de uma certa forma penetrou no tempo e ainda hoje este provérbio é repetido. Talvez você já o conheça. Que diz assim, disse Zenão: temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Por que devemos ouvir mais e falar menos? Disse ele. É um provérbio, há 300 anos, veja, antes de Cristo. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, porque nós devemos ouvir mais e falar menos. Interessante. Por que nós guardamos essas expressões proverbiais? Porque elas são sucintas, porque elas contêm poucas palavras, porque elas são fáceis de serem memorizadas. É verdade, queridos, que muitas delas se tornam apenas teóricas. Eu penso que esta de Zenão é uma delas. É um destes provérbios que se tornaram teóricos. Não é? Por quê? Porque poucos conseguem ouvir mais e falar menos. Aliás, este provérbio tem um embasamento bíblico, porque Tiago, bem mais tarde, disse o seguinte, lá em Tiago capítulo 1, verso 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, disse Tiago, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. E ele complementa dizendo, e tardios para irar-se. Então, Zenão tinha razão, é um embasamento na sua afirmação, porque tem, como eu disse, um embasamento bíblico, e a palavra de Deus é verdade. Irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. O sábio Salomão escreveu também um livro chamado Livro de Provérbios. Aí pergunta-se, por que ele escolheu revelar as verdades divinas usando textos tão curtos, expressões tão curtas?
É simples, querido, porque na época nem todos tinham condições de terem cópias dos livros sagrados. Apenas os sacerdotes, os profetas e os reis tinham condições de terem estas cópias. Os demais, para meditarem nas verdades escritas, tinham que decorar, tinham que memorizar os textos. Então, pelo fato de serem assim mensagens curtas e expressivas, os provérbios se tornaram fáceis de serem guardados. Você pode aí repetir um desses provérbios, talvez você os conheça. Quando eu falei aqui sobre a geração vida, tem um provérbio que diz: ensine a criança no caminho em que ela deve andar. A gente guarda esses provérbios porque são palavras simples, né? Aí você me pergunta: bispo, onde é que o senhor quer chegar? Muito bem, eu estou me referindo a esse tipo de registro para comentar exatamente sobre um provérbio que foi escrito no século XIX e que também, ainda hoje, desfruta de eu diria, de uma certa credibilidade. E nós vamos trabalhar em cima desse provérbio. Ele diz o seguinte: o pássaro com a asa quebrada nunca mais voará tão alto. Você pode repetir comigo? O pássaro com a asa quebrada nunca mais voará tão alto. Até hoje, esse provérbio tem sido aceito, né? E tem gozado de uma credibilidade. Mas vamos pensar nele na perspectiva da nossa vida, das nossas lutas, dos nossos problemas, das dificuldades que orbitam a nossa vida, o nosso dia a dia. Se eu perguntasse para você agora, quem já teve, ou melhor dizendo, quem está com uma asa quebrada? Quem? Quem já não sofreu, queridos, um acidente, uma crise emocional? Eu sempre digo assim, um desejo de explodir, de vesuviar, de desaparecer do mapa. Quem ainda não teve desejos assim? Quem não enfrentou momentos de dor, de tristeza, de perdas, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo? Quase todas as pessoas perderam alguém da família, amigos, parentes, em razão desta pandemia, que forçou agora o governo a tomar essas medidas mais apertadas, né? Quem não teve durante a vida, num determinado momento, um impedimento? Mas é preciso que a gente olhe para esse provérbio e procure checar se de fato ele tem tanta verdade como muitos pensam. É nesse sentido que a gente tem que pensar. É nesse sentido. Ver a veracidade deste pensamento. Aí eu pergunto: será que uma asa quebrada se torna impedimento para a conquista de um alvo, de um projeto, de uma cura, eu diria, um voo mais alto? Será, queridos, que é verdade absoluta que um pássaro com a asa quebrada está impossibilitado de voar outra vez e voar mais alto? Será que uma pessoa machucada pela vida perde a capacidade de viver novamente? Perde a força de ter uma vida plena, uma vida completa? Quantos nascem com alguma enfermidade, com membros atrofiados, e a gente vê essas pessoas superando, resilientes, fazendo da vida um exemplo, pessoas
circulou na internet tempos atrás, um jovem sem os 2 braços, as 2 pernas, era só o tronco. Esse jovem se locomovia, esse jovem andava, esse jovem tornou-se um pregador, testemunhando da graça de Deus. Nós conhecemos pintores que pintam com a boca, que pintam com os pés, impossibilitados de terem os seus movimentos normais. Pessoas que se superaram, tiveram uma asa quebrada, mas continuam vivendo. Vamos buscar então, inicialmente, na palavra de Deus, alguns exemplos. Estou citando alguns que a gente conhece aqui no nosso mundo, mas vamos ver na palavra de Deus alguns exemplos que contradizem este provérbio. Por exemplo, pense no patriarca Abraão. Ele quebrou uma asa, quebrou uma das suas asas, quando mentiu a respeito da sua esposa Sarai. Foi ou não foi uma asa quebrada? A mentira é algo ruim, é um pecado, né? Porém, a história registra que mesmo com uma asa quebrada, Abraão alçou o voo que jamais imaginaria realizar. Tornou-se o pai de uma grande nação. Pensa em Jacó, que desde o nascimento tinha uma asa quebrada e que conseguiu subir tão alto que teve o seu nome mudado para Israel. Um homem que lutou com Deus, que prevaleceu. Pense em Moisés, que numa tentativa humana de ajudar seus irmãos, que eram escravos e cativos no Egito, quebrou uma das asas, tornou-se um assassino e teve que viver durante 40 anos num deserto, pastoreando um rebanho que não era seu. Tem tantos personagens. Pense em Elias, num confronto com Jezabel, uma mulher que ameaçou matá-lo. Ele perdeu totalmente a capacidade de continuar lutando, exercendo o seu ministério profético, e se escondeu. Enfiou-se dentro de um buraco, a ponto de Deus ter que chamá-lo para fora. Então veja, com este pano de fundo, vamos examinar a vida de um homem que teve suas asas quebradas e que viveu sob a sentença da impossibilidade de voar novamente. Este homem, biblicamente falando, foi um exemplo que, mesmo diante de uma crise, de um abismo intransponível, né, de um momento para outro, enfrentou uma turbulência, conviveu com a possibilidade até mesmo da morte, viu o seu mundo desabar, sair, né, do controle, mas ao mesmo tempo foi tirado dessa escuridão e foi colocado num mundo de luz. Este homem, você já deve ter percebido, foi Jó. Por isso eu citei o último versículo do seu livro de Jó. Um homem considerado especial, singular, exemplo de vida. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, justo, temente a Deus, um homem que evitava o mal, né? E a última coisa, queridos, que se poderia pensar sobre Jó era a possibilidade dele enfrentar ou ter uma asa quebrada, porque era um homem que vivia sobre a graça de Deus. Quem imaginaria que ele, sendo o que era, pudesse ser alvo de um ataque, de uma invasão do mal, que o derrubou, que o atingiu em toda a sua estrutura emocional? O fato é que Jó, como cada um de nós, né, estamos também sujeitos a qualquer momento, numa virada de esquina, quebrar uma das nossas asas. E quando isso acontece, você sabe, a frustração, o desânimo, a indisposição passa a dominar a nossa vida, as nossas emoções. Por quê? Porque não é fácil, e você sabe muito bem, não é fácil conviver com a perda, não é fácil conviver
com a incapacidade de realizar coisas, de alcançar alvos, de conquistar sonhos, de superar desafios. Não é, esta é uma ação hercúlea, exige uma força, uma disposição, não é fácil, né? Mas o importante em tudo isso é saber o que fazer quando uma das asas é ferida. O que fazer quando nós somos atingidos por um dardo, por uma flecha, né? Por uma pedra, por uma bala perdida, quem mora no Rio de Janeiro, né? O que fazer? E uma outra coisa, quando quebramos uma asa, quando somos assim, eu diria, forçados a diminuir o ritmo de trabalho, quando ficamos para trás, em razão de não conseguirmos acompanhar os demais que voam com as duas asas, é preciso saber qual o melhor remédio, qual o melhor caminho, qual a melhor solução para nós. Claro que, em primeiro lugar, nós precisamos contar com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Sem isso não adianta nada. Em primeiro lugar é isso, é a prioridade. Mas nós precisamos de algo mais. Uma pessoa com a asa quebrada precisa, além, como eu disse, da graça de Deus, precisa de algo mais. É por essa razão que eu lhes trago esta palavra, que eu pedi a Deus que usasse esta mensagem para colocar você em condições de enfrentamento das suas lutas, das suas crises, dos seus problemas. Eu penso que numa situação assim, queridos, o que mais pode nos ajudar, veja, é a compreensão daqueles que continuam com duas asas. Será que você entende? Quando eu estou com a asa quebrada, além da graça de Deus, eu preciso da compreensão daquelas pessoas que estão inteiras, que estão com duas asas. Isto é, quando algo de anormal nos acontece, preste atenção, o que menos precisamos é de questionamentos, é de interrogatórios, de cobranças sobre por que quebrou a asa, o que aconteceu com você, o que você fez, ou o que você deixou de fazer para estar enfrentando uma situação assim de dor, de desespero. Qual foi o erro que você cometeu? Não foi esta a argumentação dos amigos de Jó? Ouça, quem tem uma asa quebrada precisa de apoio, de sustento, de compreensão, e não de sermão, e não de censura. Jó capítulo 2, verso 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Depois de ter perdido tudo, a mulher, a esposa, chega e diz essa palavra de conforto, de consolo, de ânimo: amaldiçoe a Deus e morra. Conversando outro dia com uma pessoa que estava passando por um momento assim de um profundo descontrole emocional em razão da Covid, ela me disse: bispo, há momentos na vida em que o que menos precisamos é de censura. O que menos precisamos é de críticas, é de cobranças. E eu acredito que é exatamente assim. Por quê? Em que pese, queridos, em que pese o sentimento da esposa de Jó, afinal, ela havia perdido os seus filhos, a sua casa, os seus servos, né? As suas palavras, infelizmente, não foram saudáveis, mesmo perdendo tudo. Ela estava com as duas asas. Ela poderia ter ajudado o seu marido e não o fez. Só quem tem uma asa quebrada sabe das dificuldades de se manter em equilíbrio.
No livro Aprendendo a Voar com os Gansos, nós encontramos uma ilustração muito importante. Diz assim que quando um dos gansos se cansa ou adoece e deixa ali o grupo, a formação do grupo, imediatamente alguns companheiros deixam aquela formação em V e passam a acompanhar o ferido. E ficam com ele até que ele se cure ou que morra. Não o abandona. Ora, nestas horas, o que o ferido mais precisa é de uma mão estendida, é de um abraço de conforto, de consolo, ou quem sabe, muitas vezes, até de um silêncio construtivo, né? O que fez o samaritano que socorreu o homem ferido na estrada? Será que ele pregou um sermão sobre os resultados do pecado? Será que ele falou sobre a possibilidade do homem ter uma vida eterna? Ou quem sabe ele disse, olha, você tem que ter mais cuidado, você estava caminhando sozinho por uma estrada perigosa. Não, querido, não. Ele simplesmente deixou o seu animal, tratou do homem que sofria, pensou as feridas com óleo, colocou o homem no seu animal, levou-o até uma hospedaria, deixou-o lá, assumiu as responsabilidades, os gastos que porventura o hospedeiro teria e disse, na volta eu pago tudo. Ele fez o que o homem precisava, porque aquele homem dependia de alguém que o ajudasse. Outros passaram ao largo, poderiam até ter orar por ele, o sacerdote, o levita, enfim. Não. O samaritano parou e o socorreu. Então, quando nós estamos numa situação de asa quebrada, e entenda essa analogia, quando a gente perde, quando a gente sofre, quando a gente se decepciona, quando a gente fracassa, quando a gente tropeça, quando a gente perde o caminho, nós precisamos de apoio, não de cobrança. Eu disse lá aos pastores que até mesmo as nossas mensagens precisam ter este contexto. A igreja está sofrendo, a igreja como povo está sofrendo, né? Muitas famílias enlutadas, muitos doentes, muitos internados, né? Não só com a Covid, mas com outras enfermidades. Então a igreja, nesse tempo de perturbação, de conturbação, precisa de apoio, de um sustento. E uma outra coisa, quando uma das asas se quebra, guarde isso, o presente não pode perder ou ceder espaço para o passado vivido com Deus. Eu vou repetir. Quando nós temos uma asa quebrada, nós não podemos permitir que aquele momento, aquela realidade, né, fique abafada, que o nosso passado seja esquecido. Veja, Jó capítulo 3, verso 1, no auge da sua crise, ele diz assim, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em outras palavras, a limitação momentânea, a incapacidade de ir avante, de realizar o que antes era comum a ele, abafou, cobriu, escondeu tudo o que Deus havia feito na sua vida. Ora, ainda hoje, nós estamos sujeitos a pensar mais no momento, mais na crise, mais no problema que nós estamos atravessando, mais nas dificuldades financeiras que nos esmagam, como se tudo fosse definitivo. Queridos, houve momentos em 2020, no ano passado, em que eu não senti o chão sobre os meus pés. E não foram apenas momentos, eu diria, provocados pela falta de recursos materiais.
Em determinados dias, deixe-me dizer isso, eu tive o mesmo sentimento de Jesus ao olhar e ver seus discípulos dormindo. Naquela ocasião, todos estavam alheios à dor, ao sofrimento, à angústia que dominava o coração do Senhor Jesus. Porque ele estava próximo ali do Calvário, a distância estava se encurtando. E Jesus pede ajuda, fiquem comigo, orem comigo. A minha alma está extremamente triste, né? Então, houve momentos em que eu me senti assim, né? E você sabe que um dos sofrimentos que mais dor provoca é quando você se sente abandonado, esquecido, quando você tem que enfrentar uma crise sozinho, sozinha. Foi difícil, foi muito difícil. Interessante é que, ao amaldiçoar o dia do seu nascimento, Jó não tinha a intenção de se suicidar, não, ele não estava pensando em dar cabo da vida. O seu sentimento, queridos, era um sentimento assim de vazio, de frustração, de decepção para com aqueles que deveriam sustentá-lo. O momento que ele vivia, para ele era, eu diria, determinante. Aquele sofrimento parece que tinha um sentido de permanência. Por isso ele reage, por isso ele desabafa, por isso ele disse, não, eu não deveria ter nascido, maldito é o dia do meu nascimento. Já que estamos falando de provérbios, diz um pequeno provérbio, recordar é viver. Mas é preciso entender, queridos, que esse olhar para o passado, o recordar o passado, não é simplesmente uma atitude contemplativa ou saudosista, não. É a afirmação de que, ouça, é a afirmação de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Se Deus começou algo no passado na sua vida, como começou na minha, Ele vai completar. Ele não vai deixar-me no caminho. Ele não vai deixar que eu fique prostrado, jogado na beira da estrada, não. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Isso é mais do que uma declaração triunfalista, é uma verdade bíblica, Você sabe que uma das fraquezas do povo, aquele povo lá do Egito, né, foi exatamente a incapacidade de enfrentar as crises do momento. Porque eles esqueciam com uma rapidez tão grande, né, o que Deus havia feito poucos dias atrás. Saem do Egito com a mão poderosa de Deus, né, atravessam um mar a seco e de repente estão reclamando que não tem água. Então nós não podemos permitir que o momento presente abafe aquilo que Deus já fez na nossa vida. Em que pese todas as dificuldades, todas as perdas que ocorreram em 2020, queridos, nós estamos aqui. Mesmo com este impedimento agora momentâneo, privado de termos comunhão, de termos a igreja presente, louvando, adorando a Deus, mesmo com essas dificuldades, a nossa caminhada não vai ser interrompida, não. Nós estamos prontos para voar ainda mais alto do que voamos até agora. Você tem que ter essa certeza. Você precisa acreditar nessa possibilidade. Você não está isolado, sozinho, esquecido. Deus ainda está com os olhos voltados para a sua igreja. Por isso Paulo, com toda a certeza que tinha no coração, ele disse, nós somos não apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Então, uma asa quebrada é um impedimento, uma perda, uma dor, uma tristeza, enfim, um machucado. Tudo isso faz parte. No mundo vocês vão ter aflições. Paulo disse, olha, nós tivemos lutas por fora, temores por dentro. Pedro disse, olha, gente, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Situações que quebram a asa,
que nos imobilizam, que nos impedem de agir, que nos afastam da comunhão, são asas quebradas, mas isto não é definitivo. O presente não pode abafar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantas maravilhas! Quantas maravilhas Deus já realizou na igreja, com o seu povo, na história. E este Deus diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus continua o mesmo e pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Guarde isso no coração. Quando uma asa se quebra, o coração precisa ser alimentado, queridos, pela esperança, e não pelas filosofias e teologias que não curam a alma. Não, nós não estamos no tempo de teologizar, de doutrinar, não. Esse academicismo tem que ser deixado de lado. É hora agora de nós pensarmos em termos diferentes. Nós não podemos perder a esperança. Quando um pastor e escritor chamado Charles Allen disse o seguinte: quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus, disse ele. Veja, a filosofia do alemão Nietzsche, que se parece com a filosofia dos amigos de Jó, diz assim: Nietzsche chamava a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Não é verdade. Não é verdade. Essa filosofia nos impede, quando nós estamos com uma asa quebrada, de insistir, de persistir, de lutar, de chegar ao alvo, ao destino sonhado. Por essa razão, o nosso Deus é chamado de Deus da esperança. Romanos capítulo 15, verso 3, Paulo dizia: o Deus da esperança, que esse Deus encha vocês de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E para nós concluirmos, queridos, este devocional, é importante lembrar que uma asa quebrada é a oportunidade de Deus multiplicar as nossas possibilidades de voo. Por isso eu li Jó 42, verso 16. Depois disso Jó viveu. Você pode repetir comigo? Depois disso Jó viveu. Depois disso o quê? Depois da palavra da mulher, das críticas, das acusações dos amigos, do seu momento de desespero, dos seus diálogos, das suas conversas, até mesmo dos seus questionamentos com Deus, depois de tudo isso, Jó viveu. E você vai viver. E você vai viver depois de toda essa pandemia, depois de toda essa miséria, você vai viver. Você vai viver. Viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Depois disso, eu insisto, depois desse período aí de quarentena que está durando, nós estamos praticamente há um ano. Há um ano, 2020, março, dia 15, dia 16, que eu me lembro, nós interrompemos as atividades da igreja, tivemos o nosso culto e logo na semana nós interrompemos um ano. Depois de 2020, queridos, vem 2021 com uma carga mais pesada, mas nós vamos continuar vivendo. Depois da contaminação com o Covid, depois da internação num hospital, depois de correr risco de morte, depois de ver as pessoas, até mesmo isso, de ver as pessoas se afastarem, depois de se sentir sozinho, sozinha diante do imponderável, diante de um desafio maior do que a sua capacidade, depois de ter uma das suas asas danificadas, de pensar na impossibilidade de continuar voando, Deus entra em cena, queridos. Deus entra.
Deus surge, Deus aparece, Deus dá a palavra final. Depois disso, Jó viveu. Portanto, uma asa quebrada não é algo definitivo em sua vida. Deus continua multiplicando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Jó voou mais alto, porque recebeu tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. Recebeu de Deus tudo aquilo que ele havia perdido. Ouça, você não foi criado para ciscar o chão como a águia que foi criada como galinha. Ficava contemplando os céus, vendo as águias voando alto e com uma inveja, quem dera eu pudesse voar. Era uma águia, mas foi criada como uma galinha. Não viva ciscando. Você é maior do que os maiores problemas que você tem enfrentado. Deus nos fez para voar como águias, mesmo, querido, depois de termos passado por um momento crítico de dor, de tristeza, de perdas. Então, bata as suas asas espirituais e voe rumo ao seu destino, aos seus sonhos, aos seus projetos. Não enterre nada, não enterre os seus talentos. Continue. Esta crise vai passar em nome de Jesus. E nós vamos continuar fazendo a obra de Deus, pregando que Jesus é Salvador, é libertador, cura as nossas enfermidades e nos batiza com o Espírito Santo e voltará para buscar a igreja vitoriosa para a honra, glória deste próprio nome chamado Jesus Cristo. Voe, porque este é o seu destino, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Se estivéssemos no culto aqui, estaríamos agora com uma música vibrante, tocando, cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim, porque Ele vive, eu posso ter esta esperança, porque o meu Deus é Deus de esperança. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra no coração de todas as pessoas que participaram e que vão participar em outros horários deste nosso devocional. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não deixa que ninguém esmoreça, que ninguém fracasse, mas que depois de todas estas lutas, essas pessoas encontrem a vida. Depois disso, Jó viveu, Pai. Que a vida verdadeira possa tomar conta do coração de cada um destes meus queridos amigos, dos nossos membros amados, membros da Igreja de Nova Vida, que já, Pai, caminha há 60 anos pregando a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa, gloriosa, que vai ficar gravada no nosso coração. Nós oramos e Te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, foi bom. Se eu tivesse a voz de Tito Skipper ou de um tenor famoso, eu faria um solo agora para você, mas eu não tenho essa voz, né? Então eu vou ficar devendo a música final, mas dê graças a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem e pelo Deus que você serve. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê uma boa semana e que você esteja conosco logo mais 19 horas num culto também online, quarta-feira, e domingo próximo ainda estaremos online em razão desta nova restrição, dessa imposição do governo pedindo o isolamento. Então vamos fazer também a nossa parte, vamos tentar circular o menos possível para diminuir esse tempo também de restrições aí impostas, né, pela necessidade do Departamento de Saúde. Um bom dia para você, um bom domingo e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.